O Livro dos Espíritos. Relações de além-túmulo. Questão 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder? Há entre elas subordinação e autoridade? Sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. Os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse, irresistível. Questão 275. O poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra dão-lhes supremacia no mundo dos espíritos? Não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Ler os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira. Compreendeis isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar será humilhado? Questão 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta com isso humilhação? Frequentemente muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Questão 277. O soldado que depois da batalha reencontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda por seu superior? O título não é nada, a superioridade real é tudo. Questão 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se lhes assemelham. Tal, uma grande cidade onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia de gostos, onde o vício e a virtude convivem sem se falarem. Questão 279. Todos os espíritos têm, reciprocamente, acesso uns entre os outros? Os bons vão por toda a parte, e é preciso que seja assim para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com suas más paixões. Questão 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons empenham-se no combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Questão 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Por inveja de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é impedir, o quanto possam, os espíritos inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem que os outros experimentem aquilo que eles mesmos experimentam. Não vedes o mesmo entre vós? Questão 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite aos espíritos corresponderem-se de um mundo ao outro. Questão 283.
Podem os espíritos reciprocamente dissimularem seus pensamentos? Podem se ocultar um dos outros? Não. Para eles tudo está a descoberto, sobretudo aos que são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isto, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para os outros espíritos, se julgam útil fazê-lo. Questão 284. Como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os cercam? Constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz os seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. Questão 285. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo, seu amigo? Sim, e assim de geração a geração. Como os homens que se conhecem sobre a terra se conhecem no mundo dos espíritos? Vemos nossa vida passada e a lemos como num livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos. Vemos sua passagem da vida para a morte. Questão 286. A alma, deixando seus despojos mortais, vê imediatamente seus parentes e seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente não é sempre a palavra, pois, como vos dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. Questão 287. Como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo como um irmão bem amado esperado há longo tempo, a do perverso como um ser que se enganou. Questão 288. Que sentimentos experimenta um espírito impuro à chegada de um outro mau espírito? Os perversos ficam satisfeitos de ver os seres à sua imagem e privados como eles da felicidade infinita, qual sobre a terra um velhaco entre seus iguais. Questão 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso reencontro quando deixamos a terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como ao retorno de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a livrar-se dos laços corporais. É um privilégio para os bons espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que está manchado fica no isolamento, ou, a rodeá-lo, tem apenas aos que lhe são semelhantes. É uma punição. Questão 290. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre depois da morte? Isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado ou quando tiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é, algumas vezes, uma punição.